Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet. Como vocês sabem, no Brasil tem muitas casas de apostas que estão fora da lei. A 1xBet está regularizada e pode servir por dentro da legislação brasileira. Se você tem mais que 18 anos, aproveita o nosso link que está na descrição do vídeo. No nosso comentário fixado, acesse o site da 1xBet. No momento que você for realizar o seu depósito, você preenche com o nosso cupom GODOY1x. A partir dali, faz o seu palpite vencedor. A 1xBet ela é patrocinadora do Barcelona e de várias competições mundiais, uma das casas de apostas mais antigas que tem no mundo. Nesse sábado tem jogo entre Rayo Vallecano e Real Madrid. Divirta-se, jogue com responsabilidade e aproveite o nosso cupom aqui, GODOY1x, na 1xBet. Fechado? Galera, vamos falar sobre José Botto. Estávamos aqui, estudando um pouco mais sobre esse que será o diretor do Flamengo. Já tem ali um acordo com o Flamengo. Após o trabalho dele nessa temporada de 2024 na Croácia, ele já vai e assume ali o Flamengo. Então faltam alguns jogos, E aí tem essa expectativa próximo ali do Natal. Depois ali do Natal acaba o compromisso dele no seu clube na Croácia e ele então já assume ali o Flamengo. Paralelo a isso, já vai trabalhando nos bastidores junto com a direção do Flamengo, que está nesse período de aguardo, de transição da gestão passada, que é a gestão atual do Flamengo, que ainda não fez esse trabalho de transição para essa nova gestão agora do BAP. E nesse tempo, o José Botto então acaba o seu trabalho na Croácia, quando ele então chega no Brasil. Mas já tem mudanças. O Flamengo vai ter mudanças já no seu scout, lembrando que o José Botto tem como formação, chefe de scout, até já teve essa experiência, onde teve muito sucesso no Shakhtar. Ele vai trabalhar no Flamengo como um diretor de futebol, mas é um diretor de futebol completamente diferente desse habitual, que a gente está acostumado a ver essa rotina no futebol brasileiro, onde muitos diretores, ou eles são ex-atletas, ou eles são pessoas influentes, políticas dentro do clube, tendo como formação de scout, a gente imagina e tem essa exigência de uma performance diferente, de uma visão diferente a critério de análise. É até por isso que eu vou trazer para vocês um trecho muito importante, que aí você vai perceber bem, parece que ele está falando do Flamengo. O contraste é idêntico ao do Flamengo, o que aconteceu no Flamengo e pode ser então que possa vir a acontecer com menos frequência. Agora ele sendo o gestor do Flamengo pela sua visão. Um scout do Flamengo, por exemplo, que já está há muito tempo, vai para o Corinthians, então é de se pensar que vai ter ali uma movimentação no mercado. Até mesmo o coordenador, o João Sampaio, o JP Sampaio, que a gente falou no nosso vídeo de ontem, que trabalha no Palmeiras e é um cara muito bem reconhecido no ramo do futebol, sobre a critério, de coordenação, de base e tal. Foi o próprio José Botto que já teve essa indicação desse nome para trabalhar com ele. No Flamengo, ele seria uma espécie ali de um coordenador técnico para trabalhar junto com o José Botto. Cara, é o seguinte, isso aqui é a cara ali do Flamengo, é um perfil completamente diferente, de um profissional. Ele estava falando sobre qual é o trabalho das equipes no mercado, a demora que isso vai acontecer, aumenta o valor do atleta. Isso aconteceu com o Flamengo e ele dá um exemplo de um jogador que o Flamengo buscou e que foi, a gente teve na coletiva do Flamengo na ocasião, o Marcos Braz meio que ia titubear e a gente confirmou, era o Enzo Fernandes. E aí ele assumiu pra gente. Sim, era o Enzo Fernandes, quem acompanhou a sua coletiva vai lembrar. E curiosamente ele fala desse caso do Enzo Fernandes. Presta atenção e a gente vai perceber aqui sobre uma mudança que vai ter nessa mentalidade aqui do Flamengo. Essas são as palavras do José Botto. Quanto mais tempo tu demoras entre a definição e a tomada de decisão, o preço tem tendência de sempre aumentar. É aquilo. Se você vai ficar empurrando com a barriga, você vai demorando para trazer o atleta vai se valorizando. Obviamente, no futebol, isso é um aumento do preço. Olha o exemplo como ele parece que está falando do Flamengo. Muitas vezes, quando decidem que vão contratar o jogador já assinou por outro clube qualquer. Eu, por exemplo, daquilo que eu acho que os clubes ingleses trabalham mal. Eu, se fosse presidente ou diretor do Chelsea, e alguém me propusesse comprar o Enzo Fernandes por 120 milhões, quando 6 meses atrás podiam comprar pelo preço que o Benfica comprou, eu despedia o scouting todo do Chelsea. Faz sentido pagar 120 milhões no jogador que um tempo atrás, 6 meses atrás, todo mundo conhecia e o Benfica pagou 15 milhões? E o exemplo do Enzo Fernandes aconteceu com o Flamengo. O Enzo era atleta do River,
foi pro Defensa e Justiça. O Galhardo assume o River, pede o Enzo de volta, ele volta pro River Plate, o River Plate encaminha sua venda pro Benfica, exatamente nesse trecho que aparece o interesse do Flamengo. Pô, meu amigo, se você, como um clube da América do Sul, e a gente não tá falando aqui do Chelsea que pode cometer esse engano, porque tem 120 milhões de euros pra ficar pagando assim toda hora. Se você, como um clube da América do Sul, como o Flamengo, o cara tá indo, tá voltando, tá sendo emprestado. Se você esperar contratar quando o Benfica quiser, você não vai, porra, tu não vai contratar nunca. Você não vai contratar nunca. E isso aconteceu várias e várias vezes. O trabalho de scout, e aí por isso que precisa ter a segurança, né? E uma certa autonomia e confiança nesse trabalho com a direção. Porque não adianta a galera do grupo do scout, por isso que é difícil a gente analisar se o scout do Flamengo era bom ou ruim, porque poderia ser muito bom, mas só que entrava aqui no ouvido da direção do Flamengo e saía aqui. Porque o trabalho de scout ele precisa antever. Contratar o óbvio é fácil. Você não precisa de uma equipe de scouts para contratar o óbvio. Para contratar um jogador que já está estourando, um jogador conhecido, não precisa. O trabalho do scout é antever e você conseguir pegar esse cara lá embaixo, que é exatamente o que ele falou. O Flamengo, na ocasião do Enzo Fernandes, o Flamengo quis o Enzo Fernandes, o Flamengo chegou a consultar o preço, só que no período, amigo, que ele já estava fazendo a ponte pro Benfica. Quando o cara tá fazendo a ponte pro Benfica, a ponte pro Porto, a ponte pra Europa, já foi, irmão. Não, tu nem pega o seu negócio, volta pro seu mundo. Já era. O exemplo parece que tá falando do Flamengo. E aí que tá a expectativa. Chega como diretor de futebol pro Flamengo, José Boto, que é um cara do scout. E aí a gente pode acontecer do Flamengo começar a fazer movimentos conseguindo antever. Pois bem, vai entrar para um trabalho de desenvolver. Por quê? Se o atleta tá sendo, né, monitorado, vai ser contratado antes de estourar, ele ainda está num processo de desenvolvimento. E o Flamengo, recentemente, não tem desenvolvido ninguém. O Flamengo não desenvolve. O Flamengo ele tá querendo atleta pronto, porque atleta pronto te dá um resultado imediato. Atleta para ser desenvolvido, um exemplo, o Alcaraz parece ser um atleta que precisa ser desenvolvido. Apesar dele ter experiência, de ter passado pela Inglaterra, foi emprestado, jogou na Juventus, mas no Brasil não tá, não sei se ele tá sentindo a pressão do valor, enfim, não tá nítido que vai precisar desenvolver, não deu resultado imediato. E pro Flamengo é tudo do imediato. Desde o atleta até o técnico, é tudo pra quarta-feira que vem. Agora, tendo uma contratação como essa, né, uma visão como essa, melhor dizendo, do José Boto, que é você conseguir... Aí você não contrata o Enzo que tá explodido pro Benfica. Você contrata o Enzo que acaba de chegar do Defensa e Justiça, que tá em baixa, porque se ele tivesse em alto River Plate não teria emprestado. É um outro perfil. Então, por isso que eu falo, a contratação do José Boto, vir um diretor com essa, né, bem específico, talvez seja mais importante e impactante do que contratar um medalhão para essa temporada de 2025. Porque o medalhão, um jogador atleta medalhão de 2025, ele vai entrar dentro já de um esboço, de um clube. Não vai mudar nada. Ele vai jogar dentro de campo, pode ser que dê certo ou não dê. Agora, uma pessoa de fora, ela vai influenciar os caras dentro de campo. Influencia tudo, né? Influencia muito mais do que se for... pode ser uma grande contratação do Flamengo na questão de impacto. Quanto ele vai resistir? Até onde vai... Todo mundo fala que o José Boto tem personalidade forte, quer ser diretor, já queria ser diretor, porque é um centralizador, é um cara que não admite algumas considerações. E no Flamengo, isso aí você sabe que existe um prazo de validade. Talvez o cara chegue e fale, eu vou sair dessa loucura aqui, pega minhas coisas e vou embora. A gente não sabe, mas é verdade que é um impacto do Flamengo. E, cara, parece que ele tá falando do Marcos Braz negociando atleta, né? Grande abraço a todos vocês, continue se cuidando. A gente vai se vendo por aqui. O amigo que ainda não deixou o seu like, deixa aí no finalzinho do seu vídeo. Deixa a curtida, tamo junto, grande abraço e valeu!